friends, let me say to begin with that I am very happy to be. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, meus amigos, que eu estou muito feliz de estar aqui novamente neste centro que é dedicado a um presidente anterior que foi Jinnah Rajadasa. The Theosophical Society in Latin America and all its allied A movements. Sociedade Teosófica, particularmente na área da América Latina, deve muito à inspiração que o Sr. Jinnah Rajadasa deixou em suas visitas a essas regiões. I myself have memories of Brother Raja. Eu, particularmente, tenho lembranças da natureza extremamente generosa e gentil do irmão Jinnah Rajadasa. But he was at the same time a learned Ele foi também, além de uma pessoa muito amável, um pensador thinker. profundo. And it is a very E happy é algo that muito there is a feliz que center exista esse centro which is como, de alguma forma, to him. uma homenagem à memória dele. It was Brother Raja who established Foi o presidente Jinnah Rajadasa quem estabeleceu a Escola de Sabedoria, que ainda hoje funciona na sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. and it is meant to E be ela what the pretende name ser aquilo que o nome já sugere, indica, not a place for mere mental não um lugar apenas para a aprendizagem intelectual ou de informações, but a place where there will be mas um lugar onde as pessoas se reúnam em busca da sabedoria. because people can have a lot of learning and be Porque uma pessoa, stupid. apesar de ter muito conhecimento, pode agir de forma estúpida, cruel. Apesar de ter conhecimento, ela pode não ser exatamente amável. But when a person has wisdom, Mas quando uma pessoa tem sabedoria, todos os seus pensamentos, sua ação é expressão amável disso. today we are going to study a text which Hoje nós vamos can estudar help um us texto to que gain pode nos ajudar wisdom, not a just encontrar help us to sabedoria, get não information. meramente estudar um texto visando conhecimento. That is why it has been E é por isso que é um dos textos que tem sido conhecidos como uma das joias da literatura teosófica. I might incidentally mention that there are Eu now diria até que hoje em dia existem mini escolas de sabedoria in our Theosophical Center no nosso in centro Naarden, Holland. teosófico em Naarden, na Holanda, And more recently, e mais recentemente na África Ocidental ou Gana. so with studies of this kind, let us hope that E assim também seria muito bom que houvesse esse tipo de mini escola de sabedoria aqui no Centro Raja, favorecendo as pessoas a se aproximarem da sabedoria. with these words, let us commence E com essas palavras vamos iniciar o comentário sobre as palavras da senhora Blavatsky na Voz do Silêncio. It is a mystery É um texto místico, with many layers, com muitos níveis de significado. and its E a origin, sua origem vem de tempos muito antigos. the very beginning of the text O próprio início do livro diz que é dedicado aos poucos ou aos eleitos. that is the few who are Esses são os poucos que realmente estão em busca de sabedoria, iluminação ou da forma que nós quisermos assim denominar. and the first verse says
E já o primeiro verso diz que essas instruções são para os que ignoram os perigos dos idis inferiores. These are siddhis. Os idis ou siddhis são frequentemente tratados como sendo poderes sobrenaturais, supernaturais. But there is nothing supernatural. E, na verdade, não existe nada sobrenatural, porque a natureza está em todas as coisas. Esses poderes são apenas outra parte da própria natureza. When the human being does not Mas quando o ser humano não compreende certa parte da natureza, and then comes into contact e quando ele entra em contato com alguém que compreende mais, he thinks that the other ele person, pensa que a outra pessoa conquistou poderes sobrenaturais. perhaps 400 years ago, Talvez há 400 anos atrás, se nós tivéssemos um microfone, uma maneira de amplificar a voz, isso fosse então considerado algo sobrenatural. all that has happened is Mas o that que realmente aconteceu é que ao longo desses 400 anos, os seres humanos compreenderam ou compreenderam mais a respeito das leis da natureza. but all over the world there are people E ao redor de todo mundo existem pessoas que acreditam que vão se tornar iluminadas apenas se elas tiverem poderes sobrenaturais. because whatever more Porque we quanto mais nós conhecemos da natureza, mais poder ela nos oferece. but that power is dangerous Mas esse poder é perigoso se não houver um simultâneo desenvolvimento da compreensão. understanding not mere Compreensão não somente dos fatos da natureza, mas das relações que ocorrem na natureza, dos relacionamentos. today there is Hoje em dia se tem muito mais compreensão ou conhecimento dos fatos, of the structure of por the exemplo, da estrutura do átomo e da energia que ele contém, of the constitution of da constituição de nossa herança genética and knowledge to be able e algum conhecimento parcial da capacidade de alterar essa constituição genética. but these are all Mas posing tudo isso está trazendo um imenso perigo para a humanidade. you cannot turn the clock back Nós não temos como fazer o relógio andar para trás e fugir do fato do conhecimento que já foi obtido sobre a natureza. in fact Porque, knowledge na verdade, quanto mais conhecimento se tem, mais conhecimento se tem de obter, it has to be counterbalanced mas todo esse conhecimento precisa ser contrabalançado por uma maior compreensão dos relacionamentos na natureza. Krishnamurti often Krishnamurti frequentemente dizia que vida é relação. it is a fact that É um fato por si mesmo, quer o Sr. Krishnamurti o tenha afirmado ou não, we are related to porque nós estamos relacionados com tudo o que existe, seja visível ou invisível. and everything that exists E tudo o que existe é parte de um universo que tem um propósito. understanding relationship Compreender uma relação é compreender tudo o que faz parte constituinte desse relacionamento. even at the Mesmo também no nível material, essa é a verdade. if you want to understand Porque se nós quisermos compreender uma complexa máquina, nós temos que compreender o propósito de cada peça dentro da relação que as peças têm na máquina como um todo. that is much more true E isso é muito mais verdadeiro nos níveis não materiais. and if we do not E se nós não tivermos ainda compreendido a vida e o seu propósito, knowledge o conhecimento se apresentará como muito perigoso. the knowledge that O people conhecimento que as pessoas têm agora sobre a genética pode ser imensamente perigoso.
Today there is more Hoje se tem cada vez mais conhecimento do nanomundo, ou o mundo da nanodimensão, que são coisas microscópicas, muito pequenas. a very eminent E um grande cientista eminente dos dias presentes disse: that there is even the existe a terrível possibilidade ou o perigo de se colocar alguma substância microscópica no cérebro das pessoas, which will change que poderia assim transformar o próprio caráter do ser humano. if there is no understanding and therefore E se não houver essa compreensão, poderá se pretender usar isso com pessoas que estão no presídio ou no hospital, ou que queiram pôr em risco o poder daqueles que se estabeleceram. but if man understands Mas se o homem obtém outros poderes, in the subtler world nos níveis mais sutis das emoções e do pensamento, and even of course e mesmo da causação, but he obtains mas se ele obtém esse poder sem a compreensão, the world can become o mundo poderia se tornar um lugar ainda mais perigoso. and that is why in E é ancient por isso que desde os tempos mais antigos sempre se dava um alarme, um aviso de não tentar forçar obter esses poderes sobrenaturais. that is the power Esses poderes de ver e ouvir mais, to the power to ou o have poder de ter controle sobre outras coisas, and various other e powers. muitos desses outros poderes que foram chamados de ides ou siddhis. Such people who are Tais pessoas que ainda não estão esclarecidas sobre o poder e o perigo de desenvolver tais poderes, need to these necessitam destas instruções, much more muito mais do que quaisquer outras pessoas. and you find the E nós podemos encontrar o todo deste texto de Voz do Silêncio ensinando a purification a importância da purificação dos nossos motivos, das nossas motivações, and opening the heart de modo a abrir o nosso coração para a sacralidade de toda a vida. for example Por exemplo, os versos 59 e 60, it is said, let thy soul que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, like as the lotus tal bears como o lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. if we obtain Pois power se nós obtivermos poderes sem essa amplitude do coração que abrange todas as coisas, we will go on nós vamos seguir por aquilo que é chamado o caminho da mão esquerda, which is the path. que é o caminho da destruição. And therefore in verse 61, I'm only giving example. Como nós não temos tempo para ir no todo da Voz do Silêncio, eu estou apenas escolhendo alguns exemplos. In verse 61 it says, let each burn Porém, que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali permaneça, nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. This is the first Essa foi a primeira grande verdade que ensinou o Senhor Buda, to feel with one's heart, not just think de with modo a one's sentir com o coração e não apenas pensar com a cabeça sobre os problemas e os sofrimentos das outras pessoas. So in the second verse, Também no segundo verso da Voz do Silêncio, there is a sentence, existe uma frase que talvez seja de difícil compreensão. he who would hear the Quem voice quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro and comprehend it, e compreendê-la, tem de aprender a natureza de Dharana.
let us try to understand a little bit. Vamos tentar compreender o que possivelmente esteja implicado na palavra nada. In fact, in India, there was a line of thinking which spoke Na of verdade, havia uma linhagem de pensamento na Índia que falava de nada como Brahman ou som insonoro, the whole of the pois universe. todo o universo está pleno de vibrações. Therefore, it is Por called. isso ele é chamado de universo vibrante. But those Mas vibrations essas vibrações lançam-se, imprimem sobre o nossa consciência in diverse, em diferentes formas. sometimes as Às sound, vezes como o som comum que nós somos capazes de ouvir, não como o som insonoro. sound which is. O som que é harmonia, que é ritmo. Sometimes those vibrations Às vezes essas vibrações chegam a nós como cores, como formas em movimento, em mudança. Sometimes it is E às vezes essas vibrações vêm de uma forma que nós não podemos descrever através dos nossos poderes sensoriais comuns, our consciousness porque a nossa consciência não está totalmente aberta a todas as vibrações que existem, they exist at pois nós percebemos elas no nível dessas influências que os nossos sentidos são capazes de sentir, responder. but they also exist at deep. Mas essas vibrações existem também em níveis cada vez mais profundos, que a literatura teosófica chama de planos da manifestação. That is why the creative Por poet isso os artistas, os poetas, são capazes às vezes de captar e trazer para o mundo visível aquilo que eles sentiram no invisível. in terms of Seja em termos de som, de cor, de forma ou de qualquer outra maneira. some of you may have heard about Talvez vocês saibam que quando Beethoven foi felicitado por uma das suas obras tão belas, he said I did ele not disse, na verdade eu não a criei, eu apenas a ouvi e escrevi na partitura. many people have had intuition Então, muitas pessoas têm essas intuições de vibrações a partir de diferentes níveis. Annie Besant in her Annie Besant, em seu magnífico livro A Sabedoria Antiga, escreveu: unimagined belezas inimagináveis, exquisite sound, lindos sons, delicate subtle delicadas sutilezas, touch the walls tocam a casa do nosso presídio and pass on. e passam despercebidas. But when our Mas então a nossa consciência se torna purificada, ampliada, we begin de to modo que nós começamos a responder de formas cada vez mais abrangentes, em dimensões mais amplas, to this a extraordinary essas beauties extraordinárias belezas e sutilezas. those who have had Aqueles que têm tido experiência sobre o mundo astral, que é o imediatamente mais próximo e sutil que o físico, they say that the trees which we see eles only dizem que as pessoas, as árvores, os rios, as montanhas, tudo parece ainda mais belo quando visto por essa luz mais sutil. but most of us are so Mas a maioria de nós parece como crianças demasiado presas com os seus brinquedos, que são os nossos interesses pequenos da vida comum, that we never come into que nós contact nunca entramos em contato com esses níveis mais maravilhosos de estágios mais profundos da natureza. Saint Teresa Santa of- Teresa d'Ávila escreveu that in those que moments naqueles momentos em que ela se tornava percebedora desse mundo mais amplo, refreshed and energized, trazia a ela um frescor e um revigoramento de uma forma inacreditável. because then we are
much porque então nós estamos muito mais próximos da verdadeira realidade da existência. so this phrase Então, nesse trecho que afirma quem quiser ouvir a voz de nada, implies opening ourselves implica abrir os nossos ouvidos interiores para esses níveis de vibrações mais amplas da natureza. and in order to do that E para aprender a isso, é preciso antes aprender a natureza de Dharana. all those who have had a touch Todos aqueles que tiveram algum contato com esses níveis mais sutis de beleza e amor, have great tinham compassion grande compaixão por aqueles que não eram capazes de ver e ouvir aquilo. Krishnamurti, for example, sometimes Krishnamurti, por exemplo, às vezes dizia: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. so the real question for human beings who are seeking wisdom is how to De modo que a questão da busca espiritual acaba sendo como tornar-se sensível para esses níveis mais profundos da existência. and in the E no third terceiro verso é dito: having become indifferent to objects of tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, the senses, o discípulo deve buscar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. because our thought activity Porque a nossa atividade mental é de tal natureza que obscurece a nossa percepção. we can take a E very poderíamos tomar assim um exemplo, the human being is a more que o ser humano é uma criatura mais desenvolvida do que os animais, but if we take mas se nós o compararmos com os animais, encontraremos um fato estranho, an expert on the subject, right? que o animal como o cachorro é capaz de ter uma percepção de olfato 1000 vezes mais poderosa do que a de um ser humano. There are other creatures E who existem muitas outras criaturas cujo sentido da audição é muitas vezes mais capaz do que o humano. how is it that the less developed creature Como pode ser uma criatura menos desenvolvida que tem então mais percepção do que a outra? it is not that Não é que seja impossível para um ser humano, people like Beethoven heard porque um homem como Beethoven ouvia o som de uma forma muito mais ampla do que o homem comum. even the power Mesmo a capacidade da gustação, de sentir o gosto. I can hardly Eu distinguish dificilmente consigo distinguir entre duas variantes de chá. but there are people who can Tem instantly pessoas que são capazes de distinguir diferença entre 150 variedades de chá. so the potential to hear to see Então a capacidade de ver, de ouvir, de sentir de um modo geral e mesmo de conhecer é ilimitada no ser humano. but it is constantly Mas ela é constantemente esmagada pelo processo do pensamento que às vezes oprime a percepção da sensação. and what is E the o que é esse processo do pensamento? it is a process of É esse processo de criar imagens com a nossa própria mente, with our de senses modo que a partir dos nossos sentidos que têm contato com as coisas. let us say our Por exemplo, se a nossa sentimento percebe uma certa forma, even scientifically it is known that all the mesmo os cientistas já têm demonstrado que essas vibrações que entram pelos órgãos dos sentidos não são exatamente parte da imagem.
Because the mind, Na medida em que a mente acaba por selecionar alguns traços da imagem it e interprets ela passa a interpretar esses traços and therefore it gives to the e, de certa forma, ela acaba colorindo aquela imagem percebida com uma certa descrição. For example, Por exemplo, quando nós estamos sentados em cadeiras, one person may say, uma pessoa pode dizer que a cadeira é confortável, as someone who is accustomed to mas uma pessoa acostumada com cadeiras mais luxuosas poderá dizer que a cadeira é ruim, que é desconfortável. we say something is cool, Uma pessoa diz que algo é frio ou que outra coisa é quente, but just as the chair mas na verdade a cadeira em si mesma não é nem confortável nem desconfortável. the weather is neither, Seja o tempo, que na verdade não é nem quente nem frio, it is our mas é a interpretação nossa feita pelo pensamento que pretende atribuir que é assim ou é assado. So the hard seat of a chair, Então talvez eu pudesse dizer que esse assento de uma cadeira de madeira para mim é confortável, mas talvez para um americano não seja. what I consider E aquilo que eu considero frio pode não ser assim considerado por outra pessoa. and this is very complex. Isso, na verdade, é muito complexo porque nós tornamos ou transformamos as coisas segundo o que nós gostamos ou não gostamos. That is why in the Por yoga isso é que nos Yoga Sutras, no ensinamento do yoga, é ensinado que that one of the among this um dos grandes obstáculos para ver a realidade is attraction. é a atração e a repulsão. This turning of Essa tendência a dividir todas as coisas entre opostos. so a unitary Então, o universo, que é uma unidade, é dividido por nós em uma coisa dualista ou de pares de opostos. and when there is E onde surge a dualidade, surge também a possibilidade da diversificação da percepção. then there is conflict, Então surge o conflito e a competição, greed, a ambição e a inveja, anger, self. a raiva e o egoísmo. So this thought, Então esse produtor de pensamentos, that is the que dual, é a mente dualista, is the source of é a fonte de todos os nossos problemas and all e our, de todas as nossas ilusões. take for example this very common Por exemplo, essa grande ilusão de que se nós possuirmos mais, nós seremos mais felizes. but it is Mas não é verdadeiro, aliás, é obviamente falso. perhaps all of us Talvez alguns de nós tenhamos amigos que sejam muito ricos. and I can E eu posso afirmar que eles não são mais felizes. so possession does not make Porque as posses em si não são capazes de tornar uma pessoa mais pacífica ou mais feliz, um ser humano melhor. but to a lesser or greater level. Mas de um grau menor ou menor, quase todos nós temos essa ilusão de que tendo mais coisas nós seremos mais felizes. Why is that? Because we Mas isso é assim porque nós pensamos em termos dualistas. the Mas non-dualistic a mente que não é dualista não vê diferenças. only if you make a difference Somente quando nós encontramos uma diferença entre nós e a coisa que nós desejamos possuir, then greed, é que a cobiça pode vir à existência. and if there is greed, Mas onde existe a cobiça, existe também a inveja. there is envy. Existe o ciúme ou a inveja de alguém que possui mais do que nós. So this kind of Então, esse pensamento dualista é a causa da nossa ilusão e do nosso sofrimento.
the mind is E therefore por isso a mente é o grande assassino do real. let the disciple. Que o discípulo mate o assassino. How are we to Mas do a that? grande pergunta que surge é como nós devemos fazer isso? Of course we need the mind. We É can't- claro que nós necessitamos da mente, nós não desejamos nos tornar apenas idiotas, But the mind which creates mas a mente que nós precisamos não é essa mente que apenas cria barreiras, essa mente dualista. and the supreme E o example of exemplo sublime dessa mente que não cria barreiras, desse outro tipo de mente, é o Bodhisattva. the Bodhisattva Pois o Bodhisattva representa a consciência desperta. there is an interesting dialogue Existe um interessante diálogo nas escrituras budistas about what a is, respeito do que é um Bodhisattva. and someone says the Bodhisattva is one who will E uma das definições é que o Bodhisattva é aquele que é capaz de abandonar tudo na esfera da riqueza e do poder para ajudar aos outros. and then another person says E outra pessoa então disse no diálogo, não, essa pessoa não é um Bodhisattva, because for the Bodhisattva porque para um Bodhisattva não existem outros, all is porque one. tudo é um único ser. So he does not say Então ele não afirma, eu ajudo os outros, his very nature. pois a sua própria natureza é compaixão, That is the unitary e mind. essa é a mente unitária, totalmente diferente da mente dualista. The dualistic mind Pois a mente dualista é a causadora, é a produtora da miséria, da ilusão. and the unitary E mind a mente unitária está sempre num estado da mais alta felicidade. so if the disciple Então, se o discípulo matar esse causador da ilusão, which is que dualistic, é o pensamento dualista, he opens ele abre as portas para a felicidade, for himself. para si mesmo e para os outros. Now we have E nós tomamos todo esse tempo apenas para 5 versos, we cannot consider pois é óbvio que não podemos dar tempo a todos esses lindos versos deste livro, we will try merely mas nós estamos tentando dar apenas um gosto, um gostinho da sua profundidade. which says withhold thy Aparta a tua mente de todos os objetos externos, all de external todas as impressões externas. withhold Aparta as imagens internas, lest on thy soul para que sobre a luz da tua alma não lancem uma sombra escura. thou art now. Estás agora em Dharana. It gives us some E ele dá uma certa chave sobre o que é Dharana. we can't withhold sight in the ordinary Nós não sense. podemos simplesmente fechar a percepção da visão enquanto nós estamos no nível físico, If there is no sight, pois se não houver então a percepção dos objetos externos ou a visão, and there are no e para que não haja também imagens internas, we would not be conscious então a pessoa não estará, na verdade, consciente no nível físico, a pessoa estará morta, or perhaps in ou a, quem sabe num estado de coma. on the other hand, there are all these hidden Mas por outro lado, há todas essas belezas sutis que nós temos mencionado. the tree is not just
Porque a árvore é muito mais do que aquilo que nós percebemos ou pretendemos conhecer. full of an incredible. Porque ela está cheia de uma vida e beleza inacreditáveis. I suppose many here, Eu suponho que muitos aqui conheçam a invocação escrita por Annie Besant. oh hidden, Ó vida oculta que vibras em cada átomo. oh hidden Ó light. luz oculta que brilhas em cada criatura. Even people who are somewhat clairvoyant are able, Mesmo as pessoas que são um pouco clarividentes, às vezes são capazes de perceber que cada átomo é vivo. but every atom is also Mas todo átomo tem uma pequena expressão de inteligência. that is the light of intelligence. Essa é a pequena luz da inteligência que está oculta, brilhando em cada criatura. There are very Existem muitas criaturas sutis minúsculas que nós dificilmente percebemos, but they are capable of mas elas são capazes de pequenos atos de inteligência necessary que é necessário para proteger a elas mesmas, to propagate de them. modo que elas se perpetuem. There are bacteria which are modifying. Existem bactérias que são capazes de modificar a si mesmas para resistir aos antibióticos que são usados contra ela. How do they know? Como é que elas sabem como fazer isso? When people say it is instinct, Porque dizer que é apenas um instinto é fugir do fato, ou então surge uma nova pergunta: de onde vem então esse instinto? so there is Então all. existe toda essa inteligência oculta, esse lado oculto que nós mencionávamos. So there is nothing wrong in Portanto, não há nada de errado em ver ou ouvir, or in ou know. mesmo em conhecer. So withhold your mind. Então, retirar, apartar a mente de tudo isso deve significar algo mais do que se tornar cego, surdo e idiota. It means Mas significa não conclua que aquilo que você vê é a verdade. and don't attach E yourself. não apegue a si mesmo àquilo que parece para você a verdade. We spoke about Ele falava das posses. we all have to possess, Nós todos temos que possuir algumas coisas, algumas roupas e etc. but if we attach our Mas se nós atribuímos uma realidade ou um valor que elas em si não têm, then it becomes. aí ela se torna uma armadilha ou uma ilusão. Therefore, dharana, Portanto, dharana é um estado no qual não existe apego, we are not clinging to de modo que a mente não fica assim presa a qualquer coisa, por mais que ela possa parecer atraente. withhold in E apartar-se das impressões ou imagens internas. as we said, the internal E image. essas imagens internas, que como nós descrevíamos, são interpretações parciais daquilo que existe externamente, segundo a nossa interpretação, As hard or como sendo quente ou frio, pleasant or agradável ou desagradável, and e so assim por diante. we must not take that as as Nós não devemos tomar isso como sendo o conhecimento último. so from the end E mesmo desde os tempos antigos de Sócrates ou dos Upanishads, up to recent time até os tempos mais recentes de Krishnamurti e Sri Ramana Maharshi, they have said don't eles diziam: não tome as interpretações dentro de sua mente to be. como sendo conhecimento. It is perhaps Talvez seja até um conhecimento fragmentário, the crust, uma casca externa. even that. Mas mesmo então ela pode estar distorcida, So the mind de modo que a mente deve estar livre de conclusões of e judgment. de julgamento. If we come into Pois se nós vamos ter contato com outra pessoa and we come to e nós já rapidamente pretendemos chegar a uma conclusão a respeito dessa pessoa, whatever the conclusion, seja qualquer uma conclusão, que ela é estúpida ou que ela é grande,
and we cling e to nós nos prendemos a esta conclusão. the person may change, Talvez a pessoa mude, as pessoas mudam, but our conclusion remains. mas então a nossa conclusão permanece a mesma e perde totalmente a relação com a realidade. So we must not De modo que nós não devemos tomar como real e absoluto what we hear and aquilo que nós vemos, ouvimos ou percebemos, seja fora ou dentro de nós. so the mind De remains modo que a mente se torne totalmente aberta, open to aberta para todas as coisas. that is the E state. esse é o estado de dharana. And therefore it says, De modo que é dito aqui, in order para se ouvir a voz de nada, you must learn, tens de aprender a natureza de dharana. that is, you must not get De attached modo que não devemos ficar apegados a um som particular ou àquela conclusão ou àquele tipo de mente. Não se apegar a questões particulares. see what harm is done. Veja quanto dano é causado quando alguém diz, eu sei a verdade, That is, que é uma parte do fanatismo tão comum na esfera religiosa. I know the truth about Eu conheço a verdade sobre muitas pessoas, it is what we e call isso é apenas um preconceito, pré-julgamento. such a mind Tal mente não pode realmente chegar à atenção que é dharana. how can we be in a state of Como attention nós podemos chegar à verdade se temos preconceitos em relação a tal ou qual coisa? let us turn to Vamos some observar agora algumas instruções in regard to the way sobre ou com relação a esse estado de dharana. we come to verses Nós vamos olhar os versos 6 e 7. when to himself his Quando form para si mesmo a sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual o são ao despertar todas as formas vistas em sonho. when he has ceased Quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som insonoro que mata o externo, the inner sound, o som interno que mata o externo. then only the text says É somente então que nós podemos sair da região de Asat, que é o irreal ou o falso, e penetrar no reino de Sat, ou do verdadeiro. of course the poetic Então é claro que essa linguagem poética sugere muito, but it also makes it a little more difficult for mas us. às vezes até torna um pouco mais difícil perceber o aspecto interno do significado de cada verso. What does it mean when it says that O que significa exatamente que para si mesmo a própria forma deve lhe parecer irreal? after sleeping, Pois depois de dormir nós acordamos during the sleep you have e seen durante o sono nós sentimos ou percebemos muitas formas em sonhos, all kinds, muitos tipos de coisas acontecem. but when you wake up, Quando nós despertamos, nós percebemos que se tratava apenas de um sonho que não era real. but in this Mas nesse estado chamado de vigília, we take whatever nós em geral achamos que porque estamos despertos, tudo que está ao nosso redor é real. but they are as Mas essas percepções são tão irreais quanto aquelas que ocorriam durante o sonho. so let us not come Então não vamos chegar a conclusões muito rápidas sobre aquilo que seja o real. in fact the spirit Na verdade, a vida espiritual e sua jornada tem sido chamada to find out da busca do que é real. that means at no time Significa que em nenhum momento nós deveríamos chegar à conclusão de que isso é real, it may not, pois talvez não seja real.
when we look at somebody, Quando nós olhamos para alguém, talvez até muito próximos, como uma criança, uma esposa, um marido, there is a strong feeling. pode haver o forte sentimento de que eu conheço essa pessoa, But what we know, mas o que nós de fato conhecemos é a camada mais externa, ou a forma externa daquela pessoa. we know nothing about all. Nós, na verdade, não sabemos nada dos níveis sutis dentro daquela pessoa. That is why this attitude É por isso que essa atitude de não pretender saber, uma atitude de se posicionar como não sabendo é tão importante. Dr. Taimani, with O Dr. Taimani, cujas obras talvez muitos aqui conheçam ou sejam familiarizados, quoted from one, citou de um dos Upanishads, which says that dizia até essa passagem que o conhecimento não é melhor que a ignorância, because porque o conhecimento pode nos criar a ilusão de que nós já chegamos ao contato com o que é real. if I have never met you, Mas se na verdade eu nunca o conheci, nunca fiz um contato contigo, eu posso até estar no estado de ignorância. but if I have met you, Mas se eu te encontrei alguma vez e já criei um conceito de como tu és ou parece ser, how you be, qual é a tua conduta, what I think is, o que eu penso que é bom ou mal em ti, then I believe. e eu até acredito que essa é uma verdadeira descrição do que tu és, But it is only illusion because mas isso é apenas uma ilusão porque eu conheço apenas a parte mais externa de ti. and that too not correctly Mas because até isso ainda pode estar incorreto porque eu estou continuamente a interpretar tal panorama segundo os meus gostos ou preferências e desgosto. and when I think I E know, quando eu penso que eu conheço, então eu me torno orgulhoso. I want to fight with E eu vou então querer brigar com outras pessoas que também pensam que sabem. so the Upanishad E says por isso os Upanishads dizem que esse tipo de conhecimento é ainda pior que a ignorância. animals, for example, Os animais, por exemplo, estão num estado de ignorância, they don't have to pois eles não precisam decidir quem é bom e quem é mal, and various e muitas outras coisas com as quais nós complicamos as nossas vidas. there is innocence. E existe uma inocência nesse tipo de ignorância. That innocence allows E esta inocência permite a eles agir de acordo com o que a natureza pede. but we have Mas nós perdemos esta inocência. that is the fall E essa é a perda do paraíso, ou a queda. and having lost that E ao perder essa inocência, nós começamos a acreditar que conhecemos muitas coisas. as we mentioned, we know Mas como nós dizíamos, nós conhecemos as coisas segundo a ótica da mente dualista. so to come to us Mas para chegar ao estado de dharana, we are advised o conselho é dado no sentido de que através da meditação, da observação, da análise ou o que seja, that what we que perceive aquilo que nós percebemos como sendo o real não deveria ser tomado como tal, that the many que a diversidade não deveria ser vista como real. the many see when Aqui é dito, quando ele cessar de ouvir os muitos, poderá discernir o um. so the true disciple when he feels this kind of Quando ele conseguir transcender essa mente separativa, must stop and try ele to precisa parar e começar a compreender that separate que a separação, que a separatividade é ilusória. then there is the big, Então começa o início do fim da ilusão. the same or similar A thing mesma coisa é de alguma forma dita nos versos 9 e 10.
before the soul can see. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior. And that harmony cannot be attained E essa harmonia não pode ser obtida enquanto eu pensar que aquilo que eu vejo é a verdade. because what I see as real, Porque aquilo que eu vejo como real e verdadeiro não é aquilo que tu vês como real e verdadeiro. this may be in reference Isso to pode ser tão real para coisas triviais como para coisas de maior importância, mais amplas. think of the conflicts which arise. Observem os conflitos que surgem sobre estúpidas trivialidades, Most of our human pois a maior parte das discussões humanas e das querelas surgem dessa forma. because each one's concepts Porque aquelas coisas que nós entendemos como sendo corretas, certas, são eventualmente diferentes do conceito das outras. but when the mind is open Mas quando a mente está aberta, ela está num estado de harmonia. and it says the E é soul dito até que a alma tem que se tornar surda quanto aos rugidos e aos murmúrios. that means it must not De follow modo que a mente não deve ficar presa seguindo apenas aquelas vozes do que acontece no mundo. we hear too much Nós ouvimos muito a respeito do mundo and we get e conditioned nós acabamos nos condicionando a acreditar que algumas coisas são valiosas. the world Por says exemplo, quando o mundo diz que nós temos de promover a nós mesmos, you must push é and become, preciso tornar-se importante, you must é rise on preciso subir na escada da vida, you must be regarded by é others preciso ser reconhecido pelas outras pessoas como alguém que ergueu-se, que atingiu uma posição importante. and millions of people E milhões de pessoas são tomadas por esse pensamento que é tão geral no mundo. it is like a roar É tal como um bramido ou um barulho intenso. it also comes E pode até chegar, por outro lado, não como um rugido, mas como um murmúrio, que pode ser até mais perigoso na sua ação. but our ears must Mas os nossos ouvidos devem ter ficado surdos a esse efeito condicionante do mundo. in Eastern E tradition na tradição oriental é dito that conditioning de comes que os condicionamentos chegam a partir de 3 caminhos. one is from the E um world é justamente este do caminho que vem do mundo externo, que afirma é assim que tu deves agir. if somebody slaps you Se receberes uma batida no rosto, bate então nas duas faces dele. this is not Não what, é exatamente o que Jesus tinha dito, but millions of people mas milhões de pessoas preferem seguir ao que o mundo diz, apesar de pretenderem ser seguidoras do Cristo. so the world says Portanto, o mundo diz: defenda a ti mesmo, promote your promova a si próprio, get the better of se others. torne melhor do que as outras pessoas ou tire delas o melhor e assim por diante. That is the condition Este é o condicionamento do mundo. and then there is the E condition há também o condicionamento que vem das palavras, which is also as strong as que pode ser tão problemático quanto o condicionamento dos valores errôneos. the human being has E become os seres humanos ficaram tão dependentes do uso da linguagem that words have become que as palavras se tornaram mais importantes do que a importância das palavras. so person Por says exemplo, uma pessoa diz: eu te amo. very often it means Muito frequentemente isso significa muito pouco. if the other person gives us E some já apenas quando a outra pessoa afirma algo que nós não concordamos, já o amor vira um processo de conflito. but the person believes Mas a pessoa acredita que há verdade em suas próprias palavras. or
There are the Existem words. também as palavras de autoridade das escrituras e dos gurus. We don't examine E them. nós nem sempre as examinamos como realmente sendo palavras, And find out whether de modo a realmente investigar se são verdadeiras ou falsas, ou se nós de fato as compreendemos. Krishnamurti often said, Quando, por exemplo, Krishnamurti exemplificava dizendo, quando nós usamos a palavra árvore, isto não é a árvore, é apenas uma palavra. when you use the word love or peace, Mas quando usamos a palavra amor ou paz, não estamos realmente no amor ou na paz, são apenas palavras. and if we go into it, this E belief se nós formos observar mais detidamente, essa crença nas palavras é uma causa de grande dor e dano. So they say De there are, modo que é dito que há muitos diferentes tipos de condicionamento. there is, for example, the condition. Existe também o condicionamento do nosso próprio pensamento a partir do passado, We believe in our own. porque nós acreditamos nas nossas próprias opiniões e não queremos largá-las. So this kind of influence, which is E então todas essas influências que vêm a partir do poder da consciência, ou afetam a consciência, must be, precisam ser antes compreendidas. and one must E be, nós temos que nos tornar livres delas. otherwise De we, outra forma, nós vamos acabar fazendo o que o mundo quer que nós façamos. that is why the E é justamente por isso que o próprio mundo nunca muda. that is why we go on repeating the same, E assim nós sempre acabamos repetindo as coisas que nos têm causado as dificuldades. and E, portanto, we must not allow our minds to be nós não devemos permitir que a nossa consciência seja influenciada por esses fatos. then only can Somente então pode haver compreensão segundo a voz do silêncio.